Bom, a matéria tá tranquilo, pessoal. Até aqui acho que é bastante informação, mas não é nada que a gente já não viu, que tá revendo. E assim, para quem é de ciência de dados, acho que é um pouquinho mais complicado, porque a gente tá vendo em paralelo com interface humano-computador, então algumas coisas tá puxando uma com a outra e acaba ficando meio fácil da gente relembrar, né? Mas nada do que a gente já não estudou nas disciplinas passadas aí, que ele tá meio que fazendo uma revisão e aprofundando, né? Daí que acho que ele vai entrar realmente um pouco lá que ele já falou para baixar as ferramentas. Isso eu acho que eu vou fazer offline mesmo. Depois eu coloco os videozinhos lá de como baixa, como instala e tudo mais. E a semana 3 é a última que a gente tem, ainda não abriu a 4. Ele vai falar de front-end, back-end, full stack, né? Então o que seria na parte de desenvolvimento, né? O cara que é o front-end, né? O front-end é a parte visível da aplicação com a qual o usuário interage, né? Responsável por toda a interface gráfica. O trabalho do desenvolvedor é de lidar com a interface por meio de códigos, diferente do designer que utiliza ferramentas visuais para desenhar telas e focar na experiência do usuário. O back-end é o que acontece por trás, né? É a parte da aplicação que acontece nos bastidores, como integração de banco de dados, login, gerenciamento de usuários, localização de servidores e conexões. O usuário não tem acesso direto ao back-end, né? Apenas ao front-end. A gente digita lá e não sabe que está acontecendo nada por trás, né? Dos bastidores. Quais são as tecnologias? Caiu na avaliativa isso também. No front-end, normalmente usa-se HTML, CSS, o JavaScript, o jQuery, Bootstrap, que é o que eu falei aí, o framework, o Angular, que ele está ensinando a instalar, esse React e o Vue, né, que também é um outro, se eu não me engano, uma API, né, que ele pediu para instalar para funcionar. E no back-end? Back-end até perguntou isso na avaliativa. Ela pode ser dividida, né? A gente já estudou isso também. Em baixo nível e alto nível, né? Baixo nível são linguagens próximas à linguagem de máquina, linguagem C e C++. Na minha prova caiu até Assembler. Não lembro qual matéria era. Que é a mais baixo nível que tem, né? E tinha Assembler lá no meio. Alto nível são as mais recentes, próximas à linguagem humana. O Python, Rails, Java, uma linguagem C, o hashtag, que acho que é mais simplificada, né? O PHP, o JavaScript, né? Então, essas são de alto nível, né? Baixo nível, eu lembro que é a mais difícil de ser programado. Estudou estrutura de dados, acho que foi que ele usou C++, né? Foi bem... algumas aulas lá bem intensas, né? Que ele apresentava os códigos, tudo. Vue é um framework de JavaScript. Valeu, Rodrigo. Não lembrava. Esse aqui sumiu da memória agora. Bom, e o que é o full stack? Que é que eu estava conversando até com o Ricardo. Ele falou que ele até não recomenda muito o cara ser o full stack, né? Porque, assim, o full stack é o cara que vai fazer de tudo, ó. Eu até coloquei aqui, ó. O cara faz tudo na frente do computador. Então, é um profissional que atua em todas as etapas, né? Envolvendo front-end e back-end, né? E abrange uma ampla gama de conhecimentos e tecnologia. O cara é o Severino quebra-galho, vamos dizer assim, né? É o famoso Severino. De acordo com as fontes, o desenvolvedor full stack, ele domina conceitos e tecnologias de ambas as áreas, né? Tem capacidade de desenvolver bem uma interface gráfica e lógica de interação, consegue estabelecer comunicação de APIs, bancos de dados e outros elementos do back-end, deve saber lidar com bibliotecas, frameworks, JavaScript, controle de versão, design responsível a APIs e gerenciamento de bancos de dados, precisa ter compreensão geral das tecnologias front-end para se comunicar bem com as equipes de desenvolvimento, pode trabalhar melhor em pequenas equipes com menos postos de trabalho. Então, essa é a verdade, né? Onde que eu vou usar esse cara full stack? Nesses caras, né? Pequenas equipes, porque grandes equipes fica difícil, né? Por um full stack. Mas, não sei, né? Nada é impossível. A remuneração, então, pode variar de 4 a 8 mil. Ele até colocou isso aqui, né? Lá
nos slides, profissionais sêniores pode chegar até 15 mil, né, do full stack, né? E as oportunidades tem de nível júnior, pleno e sênior no modelo CLT ou PJ, né? Que no caso você não é registrado, né? Você é uma empresa, né? Vira um MEI. E aí esse mais ou menos é o pagamento, né? Aí ele fala lá até na aula que o ideal é você ser um front-end ou back-end, porque o full stack, como ele é um cara que fica lidando com tudo, ele é um cara que não se aprofunda muito em alguma área, né? E aí, nessas tecnologias aqui, normalmente a empresa vai procurar um cara com... empresa grande, né? Ou médio, grande porte. Cara que tenha bons conhecimentos nessas linguagens ou nessas, né? E se for front-end, melhores conhecimentos nessa, né? O full stack não que ele não vai ter esses conhecimentos, porém, como ele tem que trabalhar com as duas áreas, ele acaba que não se aprofunda muito naquela área, né? Segundo o professor, ele recomenda entrar uma ou em outra área que é para se aprofundar, né? Lógico que o full stack você vai se aprofundar e tudo é legal, mas você não vai ficar um especialista, né? Para quem está aprendendo é o ideal, né? Fazer um negócio pequeno, mas ser mais especializado, o Ricardo falou.